aqui entram alguns conceitos importantes, que é relação insulina-carboidrato. O que é a relação insulina-carboidrato? O quanto uma unidade de insulina consegue transportar em gramas de carboidrato. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma unidade de insulina consiga transportar no meu corpo, então eu estou dando um exemplo, consiga transportar 10 gramas de carboidrato para o interior das minhas células. Como que a gente descobre esse parâmetro, essa relação insulina-carboidrato? Isso aqui, existem alguns cálculos para a gente descobrir, baseado no seu peso, baseado na dose total de insulina que você faz. Também existe a observação do seu controle glicêmico. Isso tudo, o médico, de uma forma muito cuidadosa, vai determinar com você. Isso é individualizado. Cada pessoa, cada paciente vai ter a sua relação insulina-carboidrato e isso também pode variar ao longo do dia. Não se preocupem com isso. Tá bem? Uma vez que você passa em consulta, que você tem um endócrino que te acompanha, quando você iniciar a contagem de carboidrato, ele já vai determinar qual é esse número ou quais são esses números para você. O que você precisa entender é para que isso serve, o que isso aqui significa para você, para o seu tratamento. Então, isso é o que vai te ajudar a fazer a sua conta ou a configurar o seu aplicativo para contagem de carboidratos. O quanto uma unidade cobre em gramas de carboidratos para você. Então, vamos imaginar que você fez a conta lá do seu café da manhã e deu 62 gramas de carboidrato. Se cada unidade cobre 10 gramas, para 62 gramas, você vai precisar de quanto? Aproximadamente 6 unidades. É só a gente pegar esse total de gramas e dividir pela relação insulina-carbo. A gente vai achar esse total, ok? E o que é o bolo de correção, que se relaciona com o conceito de fator de sensibilidade? É o quanto uma unidade de insulina consegue reduzir de miligramas de glicose por decilitro no seu sangue. O quanto uma unidade abaixa a sua glicose. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que para mim, uma unidade é capaz de reduzir 50 miligramas de glicose por decilitro. Ok? Então, se um momento eu medir a minha glicemia antes de fazer a minha refeição e verificar que ela está 200 e que eu preciso corrigir isso aqui que está alto, eu vou pensar nesse conceito. Uma unidade consegue reduzir 50 e eu estou com 200. Então, eu preciso aqui de 2 unidades para melhorar e levar a minha glicemia para a meta, tá? Mariana, mas olha só, tá 200, se uma unidade reduz 50, na verdade eu preciso de 4.
Não, você não precisa de 4, porque se você aplica 4 unidades, você vai zerar essa glicemia. E quando a gente fala de fator de sensibilidade, a gente nunca vai pensar em zerar a glicemia. Existe uma coisa chamada meta glicêmica. O que é a meta glicêmica? É o nível de glicose que a gente determina como sendo o nosso normal, o nosso objetivo. E quem é que determina essa meta glicêmica? É sempre o seu endocrinologista. Por quê? Assim como os outros parâmetros, a meta glicêmica também é individualizada. Em média, o que a gente considera como uma glicemia normal e um objetivo glicêmico antes da refeição normal? Uma glicose mais ou menos em torno de 100 miligramas por decilitro. Então, quando a gente vai comer alguma coisa, então vou dar de novo o exemplo. No meu pré-café da manhã, a minha glicemia estava em 200 e eu sei que a minha meta glicêmica, a minha normalidade é uma glicose em torno de 100, uma glicemia em torno de 100, eu sei que essa glicose que eu acabei de medir, que essa glicemia que eu vi, ela está 100 miligramas por decilitro acima da minha meta. Então, eu preciso corrigir, certo? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático juntando as duas coisas. Minha relação insulina-carboidrato é 10 no meu café da manhã. O meu fator de sensibilidade é 50 e a minha meta glicêmica na pré-refeição, porque existe a meta glicêmica pós e a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Para não confundir a nossa cabeça agora, é em torno de 100 miligramas por decilitro. Eu acordei, medi a minha glicemia e ela estava 215 miligramas por decilitro, glicemia. Qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? A minha glicemia está na meta? Qual é a resposta? Não. Então, se ela não está na meta, a segunda pergunta é: eu preciso corrigir a minha glicemia? Sim, se ela não está na meta, eu preciso corrigir. Então, para correção, eu uso o conceito do fator de sensibilidade, onde uma unidade de insulina rápida diminui 50 miligramas de glicose no meu sangue, certo? Então, vamos pensar aqui. Se a minha glicose está a 215, a glicemia lá no meu sangue está a 215 e a minha meta glicêmica é 100, eu sei que eu estou 115 miligramas por decilitro acima da meta. Então, a terceira pergunta vai ser: se uma unidade de insulina rápida reduz 50, quantas unidades eu vou precisar para reduzir 115? Aproximadamente 2 unidades, correto? Uma unidade reduz 50, 2 unidades vão reduzir 100. Então, essa glicemia com 2 unidades vai ficar próxima do 100, ela vai ficar 115. Mas e se eu aplicar 3 unidades? Eu vou corrigir 150.
e ela vai ficar 65. Isso está muito abaixo da minha meta. Então, muitas vezes, devido à caneta não fazer frações muito pequenas, né, de unidades de insulina, a gente vai precisar arredondar esse número e agir com sensatez, né? Se a caneta é de meia unidade, muitas vezes a gente vai conseguir fazer uma conta mais precisa, mas nesse caso, 2 unidades já aproximam essa glicemia da meta. Então, se eu fizer 215 menos 100, que essas 2 unidades aqui vão corrigir, eu ficaria com a glicemia em 115 miligramas por decilitro, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Primeira pergunta, está na meta? Preciso corrigir? Vamos supor que ela estivesse na meta, tivesse medido minha glicemia e estava lá 102. A primeira pergunta é, a minha glicemia está na meta? Sim. Segunda, eu preciso corrigir? Não, então eu não preciso fazer esse cálculo. Agora a gente vai para o segundo momento, né? Depois desse passo, nós vamos lá para a pergunta sobre o bolo de alimentação. 4. Quantos gramas de carboidrato eu vou comer? Consultei a tabela, olhei e cheguei a um total no meu café da manhã de 62 gramas de carboidrato. Aí a gente vem para cá. Relação insulina-carbo, 10. Então, se uma unidade consegue cobrir 10 gramas de carboidrato, para 62, eu vou precisar de quanto? 62 dividido por 10, que vai dar aproximadamente 6 unidades. Então, vamos pensar nessa situação considerando todas essas variáveis. Minha glicemia estava 215, tá? Esquece esse 102, que foi um exemplo paralelo. Minha glicemia estava 215 e a primeira coisa é eu ver se eu preciso corrigir. E aqui a gente concluiu que sim, com 2 unidades. Então, a insulina rápida para correção, ou seja, o meu bolos correção, serão de 2 unidades. Será de 2 unidades. E a minha insulina para o carboidrato, o meu bolos alimentação, será de 6 unidades. Então, vocês percebem que são 2 contas diferentes e a gente não pode bagunçar essas coisas, tá? Não troquem esses parâmetros. Relação insulina-carboidrato tem a ver com comida, lembra dessa dica? Fator de sensibilidade tem a ver com glicose no sangue. Guardem essas 2 palavrinhas para a gente não se confundir. Sempre o maior número é correção, o menor número sempre com a comida, tá bem? Então, nessa situação específica, com uma glicemia de 215 no pré-prandial, antes da refeição, consumindo 62 gramas de carboidrato e com esses parâmetros aqui individualizados, como se fosse um exemplo meu, eu teria que aplicar 8 unidades antes de iniciar a minha refeição. Por que antes? Lembrem-se que a insulina ela começa a agir em 15 minutos, então a gente precisa aplicar antes para que quando a comida começar a ser absorvida, a insulina já está lá esperando por ela, ok? Eu vou deixar alguns arquivos com diário em como preencher isso aqui para vocês treinarem. Então, a glicemia antes, o que comeu, quanto que contabilizou para o carboidrato e quanto que foi o bolos refeição, o bolos alimentação e o bolos correção de cada refeição, tá?
Eu vou dar outros exemplos nos próximos vídeos para a gente exercitar isso aqui, ok?